Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Hoje, nesse culto de janeiro, dia 10, desse primeiro mês de 2021. Domingo passado, que foi o primeiro culto, foi muito emocionante em função do retorno, digamos assim, às atividades depois das comemorações de fim de ano, apesar de muitas pessoas não terem demonstrado uma certa empolgação face ao que estamos vivendo ainda. De fato, isso é verdade. Mas a adoração a Deus não deve acontecer só durante a bonança. Precisa e deve continuar até mesmo durante a tempestade, precisamente durante a tempestade. Mas nós persistimos na direção, no caminhar dessa obra de Deus, porque entendemos que o nosso é do Senhor e Ele mesmo vai dar as condições para realizarmos a sua obra. Sendo assim, nós vamos iniciar este culto tendo essa convicção de que Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. Deus tem propósito para a sua vida, para a sua família. Deus quer realizar aquilo que está além das possibilidades humanas. Para Deus, tudo é possível. Então, nós vamos dar início a este culto colocando diante de Deus a vida de cada um de nós. Orar, como hoje à noite, assim, se Deus permitir, falarei, é uma demonstração de fragilidade humana, sim, mas ao mesmo tempo é uma confissão de fé no que Deus tem poder para fazer. Na verdade, Ele pode fazer tudo. Às vezes até na oração a gente comete um equívoco, por exemplo, dizendo: Senhor, que Tu possas, ou seja, que haja condições do Senhor fazer. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Perguntou o anjo para Maria, quando ele disse: aquela mulher, a tua prima, que era estéril e idosa, está grávida já no 6º mês. Então, para Deus tudo é possível. Para Deus, que criou os céus e a terra, em 6 dias, pelo poder da sua palavra, pode fazer o impossível. Ele pode, mas a escolha também é dele. Ele escolhe. Por isso que a nossa fé não deve depender do que Deus faz. A nossa fé deve depender sempre de quem Deus é. O que Ele faz é escolha. O que Ele tem poder para fazer é decisão dele. Mas que Ele é Deus santo, Deus justo, Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia. Por isso, para esse momento inicial do culto, nós vamos fazer uma oração de intercessão. Essa oração para apresentar a Deus aquilo que diz respeito às preocupações do nosso coração. E eu quero ler aqui um texto muito interessante que enfatiza o valor da oração de intercessão. Como já falei anteriormente, em outras ocasiões, orar, louvar, adorar a Deus, expressar gratidão, fazer confissão de culpas, erros e pecados, também interceder, pedir por outras pessoas e pedir por si mesmo. E aqui o texto diz aqui, em 1 Samuel capítulo 12, verso 23, diz assim: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel, um grande líder do povo hebreu, o último líder antes do início do reinado, que começou com Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, com o reino dividido norte e sul. Esse líder, muito direcionado por Deus, disse, quando estava deixando o seu ministério sacerdotal e profético: longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Orar, meu querido, é uma necessidade. Interceder é uma grande bênção. E se você conhece alguém que precisa do cuidado de Deus, vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar para que Deus realmente faça o que está além da possibilidade humana. Que Deus faça o que você e eu não podemos fazer. Que Deus cure quem está doente, que Deus liberte quem está preso, que Deus salve quem está perdido, através da graça e do poder em Cristo Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nesse momento, queremos colocar diante do Senhor aqueles que nesta ocasião estão precisando da intervenção do Senhor em suas vidas.
Ó Deus, ouça o clamor, atendas, ó Deus, ao pedido de cada um e que o Senhor esteja intervindo na história de todas as pessoas, porque somente Tu podes fazer o impossível. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, os que estão enfermos em casa ou no hospital. Oramos por aqueles que estão injustamente presos, para que a justiça se faça na libertação, mas oramos por aqueles que estão presos por erros, por atos, por atitudes contrárias à lei dos homens, mas sobretudo contrárias à Tua palavra. Que haja arrependimento, que haja mudança de atitude, para que quando forem livres, se forem assim, o teu desejo da libertação, que eles possam ser reintegrados à sociedade com um novo estilo de vida. Oramos pelos profissionais de saúde, oramos pelas famílias enlutadas. São mais de 200 mil mortes desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado. Ó Deus, tenha compaixão do Brasil, como também das outras nações que ainda sofrem com a pandemia. Que o Senhor Deus venha intervir, levando homens e mulheres a um coração quebrantado e uma mudança de vida na Tua presença. Fale, ó Deus, ao coração de cada um de nós pela Tua palavra nesse momento. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco teremos uma mensagem musical que será seguida da reflexão com base em Josué capítulo 6, de 1 a 20. Como vencer os obstáculos da vida. Essa é a nossa mensagem daqui a pouco. Antes, porém, da mensagem e também da música, quero lhe informar sobre como você pode abençoar a congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias. Você que é membro da igreja, entregue o seu dízimo, faça a sua contribuição com ofertas através das informações bancárias: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, e a chave Pix prclarkbarros@gmail.com. Com essa chave você não tem custo extra para fazer a sua transferência bancária. Você que não é membro da PIB da Barra de Caxias, mas quer somar conosco, faça a sua contribuição usando essas informações. Que Deus abençoe. Ouça, veja a música, cante se você conhecer, e enquanto você participa desse momento musical, ore para Deus falar ao seu coração pela palavra dele. Até daqui a pouco. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a Tua presença, pela total certeza da Tua existência. Te adorarei por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a Tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar,
te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Creio que Deus falou ao seu coração por esta música. E agora então vamos meditar na palavra de Deus, vamos refletir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 6, de 1 a 20. Como vencer os obstáculos da vida. Então vou ler, é uma leitura longa, mas eu creio que necessária para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Diz assim a palavra de Deus, lembrando que eu estou usando a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. 7 vezes, ou melhor, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os sacerdotes armados irão, ou melhor, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes
que levavam suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué ordenou ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra nenhuma, até o dia em que eu lhes disser ou lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na última vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, ordenou Josué ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todo utensílio de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Essa história com H maiúsculo, para dar ênfase à veracidade, digamos assim. Essa história não é uma ficção, não é uma invenção, não é algo que foi contado para, digamos assim, melhorar a autoestima dos hebreus ou para levá-los a uma fé em Deus, ainda que nada disso tenha acontecido. Não. O que nós estamos lendo agora, o que acabamos de ler, é a veracidade. Jericó, segundo os arqueólogos e historiadores, é a cidade mais antiga do mundo, segundo os pesquisadores, porque ela é, desde essa época, ou melhor, um pouquinho antes da história dos hebreus na Terra Prometida, Jericó já existia. Mas o importante aqui, que eu quero destacar, tem a ver com os obstáculos. Isso mesmo. Se você entende o contexto dessa narrativa, os hebreus saíram do Egito após 430 anos de escravidão, passaram 40 anos sob a liderança de Moisés, saíram e passaram 40 anos sob a liderança de Moisés no deserto. Mas agora, em preparação para a terra prometida, para colocar os pés nela, Moisés é morto e agora quem o substitui é Josué. E é Josué que recebe de Deus a missão de dar continuidade aos projetos do Senhor para o seu povo, colocar o seu povo, a nação ainda em formação de Israel, na terra prometida, coisa que Deus havia prometido a Abraão centenas de anos atrás, comparando com a vida de Josué. É interessante, Deus poderia ter levado ou conduzido os hebreus para a terra prometida por outro lugar, por outro caminho, talvez mais fácil, menos operoso, menos exigente em termos de ação bélica, de guerra até. Deus poderia ter levado-os por um caminho mais fácil, mas foi da vontade de Deus levar os hebreus para iniciar a entrada da terra prometida exatamente por um lugar onde havia uma cidade fortemente murada.
A cidade de Jericó, segundo os pesquisadores, era uma cidade muito importante naquele contexto, mas ao mesmo tempo era, digamos, uma passagem impossível de acontecer, a não ser que houvesse a permissão daqueles moradores. Mas diz a Bíblia no livro de Josué capítulo 6, que Jericó, ciente de que os hebreus estavam ali muito próximos, diz a Bíblia que a cidade estava cercada, ninguém entrava e ninguém saía. A cidade estava protegida por uma ação realmente militar. É uma espécie de, entre aspas, quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. Não por causa de uma pandemia ou por causa de uma doença infecciosa, não. É porque havia o risco de invasão. Então, o rei de Jericó e todos os seus auxiliares propuseram, então, essa ordem. Ninguém entra, ninguém sai. A cidade estava fechada. E então, o que eu quero chamar a atenção a você, Jericó, com esse exército poderoso, protegendo internamente, tinha também muros e antemuros. Os muros que cercavam a cidade de Jericó eram muito altos e muito largos. Dizem alguns que havia muros e antemuros, ou seja, uma barreira após outra para proteger a cidade. Como vencer? Como realmente vencer essa barreira, essa muralha gigantesca que se interpunha entre os hebreus e o propósito de Deus para eles? Uma coisa muito interessante que eu quero dizer rapidamente para você é que sempre você vai encontrar obstáculos naquilo que, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus. Sempre há barreiras a serem superadas quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Quantas pessoas vivem uma vida tranquila, despreocupada, quantos estão vivendo totalmente alheio aos problemas decorrentes da pandemia, muitos não estão buscando a Deus, não estão orando. O que aconteceu na pandemia, ou melhor, no final do ano passado e na virada do ano Natal e virada de ano, as pessoas simplesmente viveram descompromissadas consigo e com o outro, fazendo coisas que agora os efeitos aparecem no caso da contaminação pela Covid. Mas volto a insistir, quem quer fazer a vontade de Deus vai encontrar barreiras, vai encontrar obstáculos, precisa superá-los. A Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele faz o seguinte: aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Ou seja, aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, a viver sob a direção de Deus, vai encontrar perseguições. E perseguições é um dos obstáculos, se constitui em um dos obstáculos que enfrentamos na vida. Qual é o obstáculo que você já está enfrentando em 2021? É a pandemia? É o medo da doença? É a escassez do recurso? É a falta do trabalho ou a interrupção dos estudos? É a divisão na família, já que a pandemia de alguma maneira tem provocado alguns conflitos domésticos entre marido e mulher, entre pais e filhos? O que você está enfrentando como obstáculos e que precisa vencer? Então Josué estava ali para enfrentar com seu povo realmente aquela grande barreira e vencer. Essa pergunta, como vencer, ela é muito interessante, porque geralmente quem se propõe a lutar quer vencer usando os seus meios, os seus recursos, as suas habilidades e possibilidades. Bom, hoje a gente vai aprender aqui algumas coisas muito interessantes a respeito dessa questão. Como vencer os obstáculos da vida. A história de Josué e os hebreus que ele liderou nos trazem aqui algumas lições importantes. Além de sabermos que a gente enfrenta obstáculos e barreiras quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, uma coisa que aqui a Bíblia deixa muito claro é que nós não iremos vencer esses obstáculos a não ser que sejamos ou que ouçamos as orientações do Senhor. Isso mesmo. Como vencer os obstáculos da vida? É preciso ouvir as orientações do Senhor.
ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, no final do versículos, ou do capítulo, melhor dizendo, quando Josué estava ali preparando os hebreus para avançar contra Jericó, e ciente ele, Josué, que a cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, era um povo armado, muito mais fortemente armado que os próprios hebreus, diz a Bíblia que aparece então um homem. Esse homem está com a sua armadura e a espada desembainhada. Quando Josué olha de longe e vê aquele homem, ele não o distingue, ele não sabe quem é aquele homem, ele não tem ideia de quem seja aquela pessoa, mas por ser um homem com trajes militares, com a espada na mão desembainhada, ele faz a seguinte pergunta: você está a nosso favor ou a favor dos moradores de Jericó? Você está aqui para dizer que está lutando por eles ou vai lutar por nós? E aí, para surpresa de Josué, o anjo fala o seguinte: nenhuma coisa e nem outra. Eu sou chefe, eu sou líder dos exércitos do Senhor. Aquilo impacta Josué quando ele ouve também: tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar em que tu estás é santo. E aí então, a partir daquele momento, o anjo vai instruindo Josué de como ele deveria lidar e se preparar para vencer aqueles obstáculos. Ato contínuo, no capítulo 6, que acabamos de ler, diz a Bíblia que o próprio Deus vai instruindo através do anjo Josué como lidar com aquelas situações, como vencer aqueles obstáculos, aquela muralha, aquela barreira, aquela cidade. Deus vai orientando, Deus vai instruindo e Deus didaticamente vai colocando tudo o que deve ser feito. Deus mostra para Josué que ele, o Senhor, daria vitória a Josué e a todos os hebreus que ele liderava, mas deveria ouvir primeiro o que deveria ser feito. Quanta gente primeiro decide e depois ouve as instruções. Quantas pessoas primeiro fazem e depois param para refletir o que fizeram. Quantas pessoas abrem a boca para falar e depois vão pensar no que disseram. Assim acontece com marido e mulher, onde um fala ofendendo o outro responde com a mesma ou maior intensidade. Filhos que de alguma forma respondem agressivamente aos pais, pais que muitas vezes distratam os seus filhos. Isso acontece em outras relações, como entre patrão e empregados, entre professor e aluno, até mesmo no ambiente eclesiástico, que não deveria acontecer, mas há palavras ofensivas entre os irmãos, entre pastor e liderança, ou entre pastor e ovelhas, ovelhas e pastor. As pessoas primeiro fazem para depois refletir. Deus não, disse para Josué: ouça primeiro, é assim e assim e assim que deve ser feito. Você quer vencer as muralhas, os obstáculos da sua vida? Então é preciso parar para ouvir as instruções do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 32, versículo 8, palavras que Davi escreveu sobre o Senhor. O Senhor disse: eu vou te guiar, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir, eu vou orientá-lo tendo sob as minhas vistas. Nós queremos andar, mas não sabemos muitas vezes por onde. Queremos vencer, mas nem sempre temos os meios ou não sabemos como. Deus sabe. Então, meu querido, para você vencer os obstáculos da sua vida, ouça a palavra de Deus. Ligue o rádio numa mensagem bíblica. Vá à igreja para escutar a palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa só vai para adorar, entre aspas, ter o momento da canção, da expressão da música, mas não se contentam, ou melhor, não aguardam, não ouvem com paciência e dedicação à palavra do Senhor. Pois bem, Josué, para vencer aqueles obstáculos, ele teve que parar e realmente ouvir a palavra do Senhor. Mas outra coisa importante que nós podemos aqui considerar para que nós tenhamos vitória diante dos obstáculos da vida, é preciso que haja realmente a união e a comunhão entre os que temem a Deus. Isso mesmo. Às vezes, você e eu enfrentamos obstáculos pessoais, sozinhos. É uma entrevista a ser feita, é um concurso para ser enfrentado, é uma atividade difícil no trabalho. Às vezes enfrentamos situações muito solitárias, mas ainda que sejam solitárias, precisamos compartilhar.
Precisamos falar com os outros para que a gente possa falar e a gente possa ouvir as melhores sugestões. Mas uma coisa que vejo nesse texto é que Deus instrui Josué para que aquela ação diante dos obstáculos que eles estavam enfrentando, todos deveriam ter um só propósito em seus corações, todos deveriam caminhar na mesma direção, com o mesmo objetivo. Isto fala a respeito de comunhão, de unidade, fala de estarem todos tendo uma coesão no coração. Isso quer dizer que muitas vezes a família não prospera, a família não avança, as igrejas não realmente trabalham e se desenvolvem porque falta comunhão, falta unidade, falta realmente esse envolvimento de todos. Para que pudessem vencer aqueles obstáculos, Josué, e aí você vê a participação de todos, nessa ordem: Josué, os sacerdotes, os soldados e todo o povo seguindo as instruções. É claro que nem todos os hebreus saíram de suas casas e foram à terra e foram a rodear a cidade, mas certamente os que ficaram na expectativa de que os que foram teriam êxito naquela atividade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, quando foi questionado, uma vez que ele havia expulsado o demônio, será ele expulsou o demônio pelo próprio demônio? E Cristo então deu uma palavra dura contra aqueles homens, dizendo: vocês estão blasfemando, porque o que eu faço é pelo poder de Deus. E aí ele instrui, dizendo o seguinte: uma cidade dividida contra si mesmo não prospera, um exército dividido contra si mesmo não vai avante, um reino dividido contra si mesmo não consegue êxito. Se Satanás expulsa Satanás, então o reino dele não terá nenhum tipo de ação produtiva. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando as pessoas se dividem, não há resultado benéfico e vitorioso. Para Josué enfrentar aqueles obstáculos e ter êxito, ele precisava do envolvimento, do engajamento e da união de todos os que ali participavam naquele projeto. Você quer ter realmente vitórias na sua vida? Se una, esteja unido à sua família, esteja coeso no seu lar, que a sua igreja esteja unida, pastor e ovelhas, ovelhas e pastor, irmãos e irmãs, lideranças unidas no mesmo propósito. Isso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre comunhão, falando do corpo, usando a anatomia humana para falar da unidade da igreja. Todos são diferentes uns dos outros, como os membros do corpo, mas todos são interdependentes, dependentes uns dos outros e todos dependentes de Jesus. Outra coisa importante que a gente pode aqui colocar é que para vencer os obstáculos da vida é necessário o reconhecimento da autoridade espiritual sobre nós. Isso mesmo, reconhecimento da autoridade espiritual sobre nós. Se você ler Josué capítulo 6, de 1 a 20, você vai perceber ali que existe sim um corpo bélico, existe o conjunto de soldados. E nessa ordem, os soldados armados à frente, os sacerdotes com as 7 trombetas, logo atrás deles o outro grupo de sacerdotes carregando a arca, e atrás da arca um outro grupo de soldados. Isso mesmo, nessa sequência. Mas é interessante que antes deles saírem para essa ação, diz a Bíblia que essa foi a palavra que Josué deu para todos os hebreus. Ou seja, os hebreus deveriam reconhecer a autoridade espiritual de Josué como líder posto por Deus, deveriam reconhecer a autoridade espiritual dos sacerdotes estabelecida, esse serviço estabelecido por Deus, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, que eram esse grupo religioso que tinham a autoridade espiritual na condução da vida do povo em relação a Deus. Isso quer dizer que nós não vamos avançar, não vamos superar os obstáculos da vida de alguma maneira nos colocando contra aqueles que Deus mesmo estabeleceu. Por que alguns filhos não prosperam na vida?
Não quer dizer que todos que não prosperam passam pela mesma ou tenham a mesma atitude, a mesma situação, mas é verdade que alguns filhos não prosperam na vida porque não reconhecem a autoridade dos pais, nem os ouvem. É como se ele dissesse: o que o senhor fala entra por aqui e sai por aqui. Quantos filhos não dão ouvidos e não reconhecem a autoridade dos pais? Quantas ovelhas, quantos irmãos em Cristo não reconhecem a autoridade da liderança espiritual do pastor na igreja? Não reconhece a figura do professor da IBD, do líder de ministério, do pastor da igreja, dos diáconos. Não reconhecem, simplesmente passam por cima, fazem chacota, fazem pouco caso. A Bíblia diz que esse espírito de desobediência, de falta de temor a Deus, não resulta em benefício algum. Pode ter um pouco de vantagem, pode ter um pouco de alegria, mas não adianta, os resultados são ruins. O filho pródigo é isso. Quando o filho pródigo diz para o pai: pai, para mim o senhor morreu, ou seja, me dá herança. Não importa se vai morrer hoje, amanhã, eu quero a minha parte, porque a herança só se herda com a morte daquele que tem o poder de decisão sobre o bem. Quando morre o proprietário, os herdeiros é que assumem aquilo que foi deixado. O filho pode dizer: olha, para mim você já morreu, eu quero a minha parte. Curtiu a sua vida com aqueles recursos, mas a alegria durou como uma bolha de sabão, como uma neblina, passou, e vieram as consequências do sofrimento. Você quer ser realmente próspero, quer vencer os obstáculos da sua vida? Então reconheça a liderança. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, professor, patrão, todos esses exercem liderança. Ah, mas eles erram. Se eles erram, eles vão responder diante de Deus. Agora você tem que fazer a vontade de Deus. Claro que nenhum líder vai ser obedecido se pedir: pule aqui desse abismo, ou pule do 15º andar. Nenhuma pessoa vai obedecer cegamente um líder. Por isso que tem que avaliar se o que é pedido é ou não fundamentado na palavra. Se não é, pode dizer: olha, isso não está certo, isso não está de acordo com a palavra, ou está certo, eu vou obedecer. Josué, então, nesse momento, para vencer aqueles obstáculos, ele vai apresentando aos hebreus aquilo que é realmente a autoridade de Deus para aquele povo nessa ordem. Mas outra coisa muito interessante sobre como vencer os obstáculos da vida, como vencer: obedeça fielmente a palavra do Senhor. Isso mesmo, obedeça fielmente a palavra do Senhor. Deus falou a Josué como deveria fazer. Josué transmitiu ao povo e naturalmente transmitiu aos soldados e aos sacerdotes. Mas é interessante as instruções. Deus havia dito: Josué, pegue primeiro nessa ordem os soldados armados, atrás deles 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta, atrás dos 7 sacerdotes outros carregando a arca, e atrás destes então os outros soldados. E outra coisa, disse Deus a Josué: no primeiro dia rodeie a cidade. A cidade deve ser rodeada, a cidade de Jericó, dessa maneira: os soldados armados, os sacerdotes com as 7 trombetas, os sacerdotes com a arca e os outros soldados. Façam isso. Durante esse ato de rodear, só a trombeta vai soar. Nenhuma voz humana será ouvida. De vocês nada será dito. E ao terminar essa primeira volta, retornem para casa. No dia seguinte, repitam e façam isso 6 vezes. E no 7º dia, rodeiem a cidade 6 vezes. E na 7ª vez, quando a trombeta tocar, ou após as trombetas tocarem, gritem: e eu darei a vitória a vocês. Eu pergunto a vocês: o que Josué falou para os hebreus? Deus falou uma coisa aí, mas vamos fazer do nosso jeito. Deus falou isso, mas vamos tirar aquilo. Deus falou como devemos fazer, mas vamos inserir a vontade da gente. Não. Josué transmitiu ipsis literis, literalmente o que ele ouvira de Deus. E mais ainda,
Josué fez exatamente o que Deus havia mandado. Os hebreus então rodearam a cidade uma vez, em silêncio. Só falaram quando Deus disse, gritem, ou melhor, só gritaram no dia em que Deus havia dito. Nesse dia no 7º dia e na 13ª volta. Meu querido, você quer ter vitórias em sua vida? Você quer superar os obstáculos da sua vida? Então não modifique, não altere a palavra de Deus. Tem muita gente que tem uma aceitação seletiva da palavra de Deus. Quando a palavra diz o que ele crê, o que ele acredita como verdade, o que ele acha que é bom, ok, a Bíblia diz o que eu concordo, eu vou fazer. Ah, não, a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. É isso que alguns estão fazendo. Tipo aquela parte da oração que Cristo ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu reino. Venha a nós venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Mas a outra parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que nem fala essa frase. Venha a nós o teu reino. Mas quanto à tua vontade, vamos deixar para depois. Porque quando Cristo disse que seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita no céu, ele está dizendo o seguinte: no céu ninguém questiona a vontade de Deus. O último que quis questionar, o único na verdade que quis questionar, duvidar de Deus e desobedecer a Deus, foi expulso. Satanás foi expulso. Então alguns querem o reino de Deus, mas não querem fazer a vontade do Senhor. Josué não. Para vencer aqueles obstáculos, ele realmente fez conforme Deus havia dito. Um dia, uma volta. 6 dias consecutivos, um dia a cada volta. Ou melhor, em cada dia uma volta. E aí então, no 7º dia, 7 voltas. No total, 13 voltas. Por quê? Porque foi assim que Deus instruiu. Você poderá sofrer, meu querido, se dispor a fazer a vontade de Deus. Mas você nunca será infeliz, porque há paz no coração daquele que faz a vontade de Deus, ainda com perda, ainda com reveses, ainda com falta, ainda com sofrimento, ainda com distanciamento, mas se você faz a vontade de Deus, você tem paz no seu coração. Jacó, quando estava indo em direção ao lugar que seu pai havia ordenado, ele pegou uma pedra no deserto, dormiu repousando a cabeça sobre uma pedra. Como alguém pode dormir fazendo de uma pedra um travesseiro? Porque há paz no coração, e Deus apareceu em sonho e o confortou. Então, quer vencer os obstáculos na sua vida? Faça conforme a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse que o agrada. E fazer a vontade do meu Pai é crer em mim, disse Jesus em João capítulo 6. Faça a vontade do Senhor. E por fim, meu querido, se você realmente quer vencer os obstáculos da vida, então você precisa depender do Senhor. A Bíblia diz que Josué e os hebreus atravessaram, ou melhor, rodearam a cidade um dia durante 6 dias consecutivos, e no 7º dia 7 vezes. Mas não foi o grito deles que deu a vitória, não foi o tocar das trombetas que deu a vitória, não foi a marcha silenciosa durante 12 vezes e a 13ª, não, foi Deus. Como alguém gosta de falar, nunca foi sorte, foi Deus. Nunca foi vontade humana ou capacidade humana, sempre foi Deus. Você quer ter vitória? Creia em Deus, faça a vontade de Deus. As muralhas que se constituem barreiras e obstáculos vão ruir pela promessa do Senhor. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, e a vitória vem em nome de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu quero orar com você agora, pedir a Deus pela sua vida, para que você tenha essa vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça, vamos orar. Deus, há muitos obstáculos que enfrentamos na vida, intransponíveis, gigantes ou gigantescas, mas o Senhor quer que nós tenhamos vitórias e avancemos. Para tanto, precisamos conhecer a Tua vontade. Precisamos, ó Deus, realmente fazer o Teu querer, colocar em prática os Teus ensinos e crer que o Senhor faz o impossível. Abençoa estas pessoas que estão vivendo diante de barreiras intransponíveis. Conceda-lhes a vitória em nome de Jesus, porque para Jesus tudo é possível. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe e que você seja feliz em 2021, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê.